problema daquela casa era justamente esse. Não tinha problema nenhum. A porta da frente estava fechada, sem sinal de arrombamento. Nenhuma janela quebrada. A TV desligada, a cortina puxada, o sofá alinhado, as almofadas retas, tudo limpo, cheiroso. Até o tapete da sala tinha aqueles risquinhos do aspirador de pó. Você sabe do que eu estou falando? Quando passa o aspirador de um lado para o outro e fica aquele padrão certinho, como se fosse carpete de hotel. A primeira coisa que me veio foi: tem algo errado. Não pelo que tinha, pelo que não tinha. O chão estava brilhando demais. Aquilo não era limpeza normal de rotina. Era o tipo de brilho que só produto químico forte deixa quando seca. Rodapé polido, sem um pingo de poeira nos cantinhos. Nada nos ralos, nem fio de cabelo em canto de porta. E no meio daquela sala de casa de família, tinha um corpo estendido, de barriga para cima, braços soltos, sem marcas nos pulsos, sem sinal de luta, sem hematoma em lugar nenhum, só aquele impacto seco no crânio por trás. Uma pancada só, firme, certeira, sem escândalo. Quando o perito chega numa cena dessas, a gente já vai tirando fotografia com o olho antes de pegar câmera. Vai comparando silêncio com sinal. E ali, o silêncio gritava, porque a cena estava montada para parecer normal. Só que o normal não tem aquele tipo de silêncio. O normal tem bagunça, tem papel fora do lugar, tem chave jogada na bancada, tem garrafinha d'água pela metade na pia. O normal tem vida. Aquela casa não tinha vida, tinha limpeza. Foi no IML da capital que confirmaram o que eu já imaginava. A mulher, 31 anos, sem histórico nenhum que justificasse aquilo, tinha sido atingida por trás, na parte occipital do crânio, com objeto contundente. E mesmo com a fratura exposta, os respingos esperados não estavam ali. Esse é o detalhe que quem assiste série de TV nunca entende. Quando o crânio é atingido com força suficiente para abrir, o sangue não escorre, ele pulsa. Porque ali dentro a pressão é real e ele pulsa longe. Bate em parede, em rodapé, em móvel. Espirra no mínimo meio metro. Na sala daquela mulher não tinha nada disso, ou melhor, quase nada. Quem encontrou o corpo foi o cunhado. Disse que ficou preocupado porque ela não respondia às mensagens. Inventou que tinha chave reserva porque já ajudou ela com troca de gás, alguma coisa assim. Foi ele quem chamou a polícia. Falou que entrou e deu de cara com a cena, que achou estranho o cheiro de produto de limpeza, mas não pensou muito. Disse que travou. É sempre a mesma história. E eu nem entro nisso. O que me interessa é o que está no chão, na parede, no que sobrou, ou no que tentaram esconder. O chão da cozinha estava ainda mais limpo, quase escorregadio. O tipo de piso que reflete o teto. Mas tinha um problema: a geladeira. Não pelo que tinha dentro, mas pelo que tinha embaixo. Quando puxei com cuidado, vi que ela estava fora do encaixe original. O lado esquerdo estava com mais espaço da parede do que o lado direito, como se tivessem empurrado ela depois. E foi ali, bem no vão escuro, onde a luz nunca pega, que eu vi o brilho errado. Um sangue seco, rachado, antigo, com aquele tom mais escuro, quase ferrugem. Só que não era só sangue, era mistura, fluido corporal, sabe? Aquele líquido que o corpo solta quando começa a degradar por dentro. Só que com uma coloração que não fazia sentido para a hora da constatação oficial. É isso que ninguém entende. O sangue tem relógio. Ele oxida em camadas. Ele escurece em tempo real. Se o laudo dizia que ela tinha 10 horas de inatividade, aquele sangue ali já devia ter pelo menos o dobro. Só que não tinha sangue nas laterais. Nem atrás, nem escorrido. Só embaixo. Como se a geladeira tivesse sido colocada em cima depois do vazamento. A essa altura, eu já não estava mais procurando prova. Estava tentando montar a cena inteira, porque o sangue mente menos que qualquer pessoa. Ele só escorre onde precisa. Ele só para quando o coração para. E ali, a história estava errada. Voltei para o corpo.
e comecei a reparar nos detalhes pequenos. Os pés estavam limpos, muito limpos, mas com uma linha fina em volta dos tornozelos, como marca de meias, só que mais afundada. Com pressão, sabe? O mesmo nos braços. Uma discreta saliência óssea no rádio que parecia ter sido pressionada com fita ou alguma coisa rígida. E a pele não tinha suor. Em pleno verão. Sem ventilador ligado, sem ar-condicionado. Ela foi lavada. Em vida. Lavaram ela antes de colocar no meio da sala. Como se fosse uma peça final. Um objeto limpo numa cena já lavada. Quem fez isso não queria sujar de novo o lugar que tinha acabado de limpar. Aí o silêncio virou grito. Mas o que arrebentou minha paciência mesmo foi quando reparei na câmera. Uma câmera de segurança, bem posicionada em cima da porta da cozinha. Nova, intacta, instaladinha para pegar a área comum, mas sem HD, sem nada. A câmera não tinha nem poeira. Estava ali fazia no máximo alguns dias e não tinha nem o adesivo do fabricante colado ainda. Só o suporte no teto e o fio passando rente à parede. Quem coloca uma câmera dentro da casa e não liga o sistema? Quem faz isso? Faz para dizer que tentou. Para montar a ideia de segurança. Para dar a entender que aquilo ali era monitorado. Mas a verdade é que aquela câmera não gravava nada. Ela só olhava, igual a vítima. Na perícia, a gente aprende que alguns sinais não aparecem no laudo. Eles aparecem nos olhos de quem olha o lugar errado por tempo demais. O cunhado da vítima, o mesmo que encontrou o corpo, fez tudo certo no relato dele. Disse que se preocupou porque ela estava estranha, que não respondia fazia horas. Que foi até a casa, viu tudo trancado e entrou com a cópia da chave. Ligou para o socorro, chorou no telefone. Reagiu do jeito esperado. Só que ninguém perguntou como ele sabia que ela estava dentro da casa. Se ninguém viu ela entrar. Nem ele. E eu não faço acusação. Eu monto o que eu vejo. O que eu vi foi um ambiente onde tudo foi pensado, mas não com pressa. Com método. Sabe o que mais me incomodou? O tempo. Porque a limpeza feita ali não era coisa de meia hora. Não era balde com paninho. Era faxina minuciosa, com produto de piso, de vidro, de superfície. Tinha marca de esfregão em curva nos cantos. Aquilo levou pelo menos umas 3 ou 4 horas. E ainda assim, depois de todo esse cuidado, alguém deixou o sangue debaixo da geladeira. Por quê? A resposta é simples. Porque a geladeira foi empurrada de volta por outra pessoa. Alguém que não sabia onde o sangue tinha vazado. Quem limpou não foi quem terminou. Isso me incomodou por semanas. Não encaixava. Até que eu voltei numa foto esquecida, tirada com zoom, onde dava para ver a sombra da alça da geladeira no azulejo da parede. Uma sombra fora do lugar. Comparando com o brilho das outras fotos, era visível que ela foi empurrada de volta depois do corpo já estar na sala. Aí fechou. A cena foi feita em 2 partes. Primeiro, a vítima foi mantida dentro de casa, provavelmente amarrada, provavelmente sedada. A limpeza começou com ela viva. Ela sangrou antes. E esse sangue foi o que ficou escondido ali embaixo. Depois disso, o corpo foi retirado da vista. A pessoa que limpou terminou o serviço e saiu. Talvez não fosse ela quem ia concluir. E então, alguém voltou. Pegou o corpo, colocou na sala, empurrou a geladeira sem saber o que tinha vazado ali embaixo e trancou a porta. Aquela casa virou vitrine. O silêncio, a luz branca, o cheiro do desinfetante, tudo servia para esconder o único ponto que ninguém esperava que alguém fosse olhar: o chão escondido. E se você acha que isso foi suficiente para uma condenação, não foi. Porque a ausência de marcas foi interpretada como falta de luta, porque o sangue antigo foi tratado como sem relação com o evento fatal, porque a câmera sem gravação foi aceita como erro técnico e porque o próprio cunhado,
que conhecia o sistema, que sabia que ela morava sozinha, que tinha acesso, que foi o primeiro a entrar, não aparecia em nenhum registro externo da rua, porque a cidade era pequena e ninguém tinha câmera para fora. O caso foi arquivado por falta de elementos objetivos e ele mudou de estado 3 meses depois. Conseguiu emprego em outro lugar, novo relacionamento, nova cidade, nova história. Mas a imagem não saiu da minha cabeça, porque tem uma hora no meu trabalho que você para de se chocar com o que vê e começa a se chocar com o que falta. Faltava o arrasto, faltava a impressão digital, faltava a bagunça, faltava o pânico. Mas o que não faltava era aquela mancha sob a geladeira, a mais honesta de todas. Porque no fim, o sangue mente menos do que qualquer depoimento. Ele não diz quem, mas diz quando, diz onde e diz como. E quando a gente ouve com atenção, ele fala o que mais ninguém quer dizer. É por isso que até hoje, quando eu sinto aquele cheiro de produto perfumado, veja, Pinho, qualquer um desses, eu sinto um peso que não sei explicar. É o mesmo cheiro que estava naquela casa, na cozinha toda limpa, na sala arrumada, na porta fechada por fora e no corpo que não teve a chance de gritar. Eu estou acostumado com erro. A gente vê muito erro de diagnóstico, erro no transporte, erro de comunicação entre setores. E tem também aquele erro que vem embrulhado de propósito, sabe? Bonito por fora, limpo, até com assinatura digital, mas que não cola quando você abre a caixa. Esse caso foi assim. O corpo chegou numa sexta à noite, enviado direto do Hospital das Forças, com laudo prévio assinado, inclusive com o nome de quem atendeu e tudo. A causa já vinha sugerida, digamos assim, parada cardíaca. Homem, 39 anos, servidor público, financeiro de uma autarquia federal. Encontrado caído no próprio apartamento por colegas, aparentemente sozinho, sem sinal de entrada forçada, nem marcas externas visíveis. Aparentemente tranquilo, limpo, fazia calor aquele dia. Mas o corpo chegou na temperatura certa para a janela de tempo descrita. Os dados batiam com a cronologia que veio. Pressão alta, histórico leve de estresse e ponto final. Até aí, tudo parecia rotineiro. Mas quando abri o tórax, começou a me dar aquele incômodo. Não sou de levantar hipótese antes da hora. A gente aprende a não fazer isso. Só que os pulmões estavam com um padrão de edema diferente. Não era exatamente congestionamento. Era como se tivesse sido gerado rápido demais, denso demais. Um acúmulo quase súbito e só num dos lados. A traqueia, então, tinha resquício de sangue seco. Pouco, mas ali. Sabe quando alguém força ar nos pulmões de alguém que já não responde? Tipo isso, só que mais velho. Não era fresco, não era do momento da queda, como foi sugerido. E tinha também umas áreas roxas, pequenas, localizadas na pleura. Um tipo de marca que me fez lembrar de contenção forçada. Sem fratura, sem hematoma externo, mas tinha pressão, tinha interferência. A coisa toda não fechava. E aí veio o detalhe que me travou. Os cantos da boca ainda tinham vestígio de espuma. Uma secreção esbranquiçada, leve, só que incompleta. Alguém tinha limpado. Mal. Aquela limpeza que não é do hospital, não é protocolo, é outra intenção. Aquilo me gelou, porque não era infarto, não era embolia, não era nada súbito do corpo, era externo, era alguém. E mais que isso, era alguém que sabia o suficiente para fazer parecer que não era nada. Segui o protocolo, preenchi como sinais internos compatíveis com possível interferência respiratória não conclusiva. Não cravo nada sem confirmação, mas também não minto. Mando para a delegacia e repasso para a corregedoria, como se faz quando o caso tem qualquer contradição. 2 horas depois, ainda no plantão,
recebo uma ligação interna. Não vou citar nome nem cargo, mas veio de cima. A fala foi educada, formal, mas desconfortável. Doutor, estamos revisando os dados clínicos do falecido. Haveria a possibilidade de o senhor reavaliar o laudo para manter consistência com o parecer médico emitido previamente? Não era um pedido. Era uma sugestão que já vinha com a expectativa de acatamento. Não respondi na hora. Pedi que formalizassem a solicitação e desliguei. Até ali, eu ainda podia pensar que era só ruído de procedimento. Mas no dia seguinte entrei no sistema e vi que o laudo hospitalar, aquele feito antes do corpo sequer ser removido, já constava como definitivo. E lá estava o motivo listado como insuficiência cardíaca súbita, mesmo antes da gente examinar, mesmo antes de eu entregar qualquer coisa. Já tinha conclusão, já tinha assinatura. E sabe qual o problema disso? É que o hospital em questão era vinculado a uma das instituições envolvidas em uma operação financeira em andamento. E o homem que chegou para mim, ele estava como testemunha protegida. O tal do servidor, como veio descrito, era o elo final de um acordo de colaboração. O que quer que ele fosse falar, alguém fez questão de silenciar antes. Estavam tentando me usar para reforçar essa versão. No dia seguinte, mantive o laudo do jeito que estava. Não mudei uma vírgula. A gente é treinado para seguir evidência. E a evidência estava lá. Limpa, quase imperceptível, mas estava. O que me pediram não foi uma dúvida médica, foi uma maquiagem. Só que eu não sou maquiador. E com o perdão do termo, quem trabalha com o corpo entende que não existe parecer que substitua o que está por dentro. Eu assinei, do meu jeito, do jeito certo. Mas aquilo teve resposta. 4 dias depois, fui chamado numa reunião informal com um diretor técnico. O tom foi protocolar e tudo foi dito como se fosse normal. Realocação, redistribuição de pessoal, necessidade de ajustar cargas de trabalho. Saí do turno da necropsia. Fui transferido para o setor de análise documental e revisão de laudos antigos. Não foi punição formal, mas foi o recado. Fiquei onde não incomodava. Meses depois, descobri que o processo que envolvia o nome do rapaz foi arquivado por falta de continuidade na delação. A peça final do quebra-cabeça sumiu e ninguém mais tocou no assunto. E mais, soube que o laudo definitivo anexado ao processo não foi o meu, foi outro. Feito por outro legista, dias depois, com base no mesmo corpo, mas usando como argumento a ausência de marcas visíveis e o relato clínico preexistente. Ou seja, colaram a verdade que queriam por cima da verdade que estava lá dentro. E seguiram como se nada tivesse acontecido. Meu nome não ficou no processo, mas o incômodo ficou comigo. E vou te dizer, o pior não foi o silêncio. Foi o protocolo funcionando, a máquina toda aceitando, o hospital assinou, o IML ratificou, o sistema jurídico engavetou. A pessoa sumiu da vida e virou só mais uma sigla no relatório final. E eu fiquei ali, corrigindo o laudo de casos passados, tentando continuar sendo útil. Mas desde esse dia, toda vez que eu pego um caso com parada súbita ou infarto atípico, eu olho 2 vezes. Não pelo medo de errar, mas pelo medo de ser usado. Não contei isso para levantar bandeira, nem para parecer mártir. Contei porque tem coisas que não deixam marca visível, mas deixam um peso que não sai da gente. E a verdade é que tem corpo que chega limpo porque alguém limpou. E tem silêncio que grita mais do que qualquer lesão aberta. Não tem justiça nesse final. Não teve escândalo. Teve só um laudo que não valia nada e outro que calou quem devia falar. Tem coisa que a gente descobre abrindo o corpo e tem coisa que a gente só entende quando pedem para fechar os olhos. Se em algum momento você parou para pensar, isso podia acontecer comigo, então faz um favor pra gente. Se inscreve no canal,
A sua inscrição é o que permite que a gente continue dando voz a relatos reais, histórias que mexem com a cabeça e com o estômago, sem precisar apelar para mentira ou sensacionalismo. Clica aí, se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo relato. É de graça e ajuda a gente a crescer por aqui. Me perguntaram esses dias se eu já tinha passado por alguma situação pesada no transporte. Só dei de ombros. Falei que não, mas ficou martelando. Aí, quando parei em casa, sentei no quintal, larguei a marmita ali mesmo no cimento e fiquei olhando para o muro, lembrando. Isso foi em 2012, se não me falha a cabeça. Estava no 3º plantão seguido, cobrindo o colega doente. Era início de semana, segunda à noite. Tava aquele calor seco, sabe? E tinha acabado de chegar 2 chamados ao mesmo tempo. 2 rapazes, um encontrado numa rodovia perto de Betim, o outro num terreno baldio de Santa Luzia. Chegaram quase juntos no pátio refrigerado. Um deles com o rosto meio machucado, o outro parecia só estar sujo, sem ferimento visível. Os 2 sem documento. Mais ou menos da mesma idade, mesma estatura, tom de pele parecido. Só que um, disseram depois, tinha sido atropelado. O outro, segundo o boletim, envolvido numa briga que terminou do pior jeito. Na hora de embalar, estava tudo um caos. A equipe reduzida, gente de folga, administrativo correndo para encerrar turno. E aí veio a bendita pressa. Um técnico que não é mais nem do quadro, no afã de agilizar, trocou os sacos. Lacraram errado. Um recebeu a etiqueta com o número do outro. Só que eu vi, eu estava lá na hora, eu olhei e eu sabia. Na hora de carregar o primeiro corpo para levar para a funerária lá de Igarapé, eu notei que era o do rapaz, que tinha sido achado com o rosto arranhado. Só que o laudo que me entregaram, junto com o termo de liberação, falava de cortes profundos, coisa que não batia. Aí meu estômago virou. Fiquei olhando para o saco, quieto, com a prancheta na mão. Tinha uma etiqueta branca, colada meio torta, escrita a caneta azul. O nome que estava ali, eu sabia que não era daquele. Mas ninguém ali dentro ia conferir rosto. Eles iam conferir se estava lacrado, se a papelada estava assinada. E pronto. Aí vem a parte que até hoje eu não sei explicar direito. Em vez de voltar e avisar, eu entrei na van e fui. No caminho, tudo pesava mais que o normal. O calor parecia pior, o trânsito mais lento e dentro de mim parecia que tinha uma porta entreaberta fazendo corrente de ar por dentro. Eu sabia que era errado, mas eu também sabia o que ia virar se eu contasse. Velório cancelado, família revoltada, polícia no pátio, perícia em cima do administrativo. E o principal, iam dizer que fui eu que transportei errado, que confundi, que não conferi. Parei na funerária, entreguei tudo. O corpo, os documentos, a ficha do laudo. Assinaram sem nem olhar para o meu rosto. E eu voltei. Silêncio o caminho inteiro. Nem rádio eu liguei. Na volta, já dentro da central do IML, vi a mãe do outro rapaz sentada no canto. Tava com o RG na mão. Pequena, magrinha, cabelo ralo, olhos fundos. Ela chorava tão baixinho que só dava para perceber quando a lágrima caía no joelho. O filho dela já tinha sido enterrado em outro lugar, com outro nome. Ela perguntava por ele com o documento na mão. Dizia que era o único filho, que morava com ela, que tinha saído para resolver um negócio e sumido. E ali me deu um aperto que nem sei te contar, porque o rosto que ela estava procurando, eu lembrava. Tinha carregado ele na parte da manhã. Só que com outro papel, outro destino. Eu ainda fiquei ali encostado na parede, fingindo que mexia no celular, só para escutar o que estavam dizendo para ela. Um rapaz do setor técnico explicando que ia demorar um pouco mais, que tinham que localizar o corpo, essas coisas. Só que eu sabia, o filho dela já tinha sido enterrado em outra cidade, com outro nome na lápide. E quem tinha levado
Era eu. Acho que se ela tivesse me olhado nos olhos, eu tinha desabado. Mas ela nem me viu. Estava mergulhada na dor dela, tão no fundo que parecia que nem escutava mais o que estavam falando. Uns 2 dias depois, me ligaram da funerária de Igarapé. A mulher que atendeu disse que a família tinha estranhado uma coisa, que no laudo dizia que o corpo tinha passado por um procedimento ali, na região do tórax. Mas quando foram ajeitar ele antes do caixão fechar, não viram nada disso. Nenhum ponto, nenhum sinal. Aí que começou a confusão. A família ligou para o IML. A outra família também. Disseram que tinham insistido para ver o rosto do rapaz, porque estavam sentindo algo esquisito. E aí não reconheciam. Roupas trocadas, cor da pele diferente do que lembravam, cortes que não batiam. Aí o caldo entornou. Chamaram a polícia. Voltaram com os documentos. Fizeram um exame complementar num dos corpos. Confirmaram. A troca tinha acontecido ali, entre o pátio e o transporte. Ou seja, ali comigo. Só que ninguém sabia que eu sabia. Fizeram sindicância. Tentaram puxar quem lacrou, quem etiquetou, quem assinou o quê. O tal técnico, que era novato, acabou saindo. Mas eu fiquei. Ninguém tinha como provar que eu percebi, que eu carreguei com a dúvida martelando. Me chamaram para depor, claro. Falei que peguei tudo lacrado, que só cumpri o destino, que entreguei como mandaram. E era verdade. Só que era meia verdade. E de lá para cá, eu nunca mais fui o mesmo. Não teve punição, não teve manchete, porque o povo que foi trocado era pobre. Velório em bairro afastado, enterro sem repórter, sem advogado, só com lágrima. Mas eu fiquei com aquilo dentro. Durante muito tempo eu parei de comer carne. Eu não sei te explicar. Tinha hora que abria a geladeira, olhava uma bandeja de qualquer coisa embalada e lembrava do saco branco, da etiqueta torta, da decisão que eu tomei de calar. Hoje em dia, quando vou no mercado, eu olho tudo que tem lacre 2 vezes. Se eu compro uma caixa de parafuso, eu confiro dentro. Se a embalagem de presente, eu abro antes. Me deu um medo besta de confiar em coisas fechadas. Mas o pior não é isso, não. O pior é que eu ainda lembro do rosto daquela mãe e do RG na mão dela. Um documento com o nome certo, a data de nascimento certa, tudo certo. Só que do outro lado, estava enterrado o filho errado. E o meu silêncio, naquele dia, selou tudo. Tem gente que acha que errar é assinar coisas sem ler, ou apertar um botão errado. Mas o pior erro que eu cometi foi só não ter dito, não levantei a mão, não pedi para parar tudo, não chamei ninguém, fiquei quieto. E esse silêncio eu carrego até hoje, porque tem erro que a gente comete sem querer, mas tem erro que a gente só comete porque achou que não ia dar nada. E deu. Começou estranho antes mesmo de entrar na sala. Eu já estava com o material separado, esperando liberarem o corpo da moça. Tinha chegado cedo, naquela correria de dia cheio, e soube que ela era uma das prioridades. Era jovem, ferida com objeto cortante e identificada por alguém próximo. A família ainda não tinha aparecido. Quem trouxe o documento foi um homem que disse que era o namorado. Militar reformado, tranquilo demais para alguém que disse ter perdido a companheira. A parte que até hoje me embrulha não é o que ele falou. É o que ele fez depois. Disse que queria acompanhar para ter certeza que era ela. Ninguém soube dizer não. O IML estava desorganizado naquele dia. O segurança que devia filtrar a entrada estava atendendo 2 casos atrasados. A sala de observação, que teoricamente é só para perito e delegado, ficou com a porta entreaberta e deixaram o homem entrar. Ele sentou, sem algema, sem nada, só com 2 policiais ali, do lado. Mas ninguém mandou ele sair. Só sentou, cruzou os braços e começou a me olhar. Eu senti que tinha alguma coisa errada logo no começo. Ele não parecia nervoso, não parecia indignado nem abalado.
Parecia curioso. Aquilo me travou um pouco, porque o corpo ainda estava inteiro, fechado, limpo, coberto até a cintura com um lençol branco. Mas ele já olhava como se já soubesse tudo, como se estivesse esperando uma reação minha. E eu nem tinha começado. Fui puxando o lençol, com calma. Os ferimentos eram todos localizados. Punhos, lateral do pescoço, o queixo cortado no canto e a boca. Parecia que foi cortada com intenção, não por acaso. Os cortes não eram por sobrevivência, eram por gosto, por vontade de deixar marcas. Marcas que ninguém vê se o corpo vai direto pro caixão, mas eu vejo. Quem faz um corte daqueles não tá em surto, tá presente. Fui abrindo, como sempre faço. Só que dessa vez a mão não estava firme. E não era porque era mulher, nem porque era jovem. Já peguei casos piores, gente mais nova, situações bem mais feias, mas era o jeito que ele olhava. Eu sentia que ele estava avaliando, como se quisesse ver o que eu ia perceber, tipo assim: será que esse aí vai entender o que eu fiz? Não falei nada. Ninguém falou. Os policiais também não. Ficaram lá em pé, mexendo no celular ou fingindo que estavam olhando a ficha do caso. Quando fui lavar, antes de costurar, senti algo estranho. Um volume na região da garganta. Passei a mão por dentro com cuidado. Tinha uma faixa de pano bem presa, enfiada goela abaixo. Era da blusa dela. Uma regata branca rasgada. Aquilo não estava na ficha. Ninguém comentou. Mas era óbvio que alguém forçou aquilo ali. Forçou com calma, com intenção. Fiquei um tempo parado ali, com a água correndo e a luz acesa demais, olhando para o tecido encharcado. E o pior, ele ainda estava me olhando, sem piscar. Ali eu entendi tudo. Não era briga, não era impulso, foi armação. E ele não estava ali para reconhecer ninguém. Estava ali para ver se alguém ia reconhecer ele. Na hora de costurar o tórax, eu tremi. A linha não entrava no ponto certo. A mão suava por dentro da luva. Eu olhava para o rosto da moça, depois para ele. E ele, do outro lado, levantou só um canto da boca. Sorriso de canto contido, como quem saboreia algo que ninguém mais está vendo. Foi ali que eu travei de vez. Terminei o serviço do jeito que deu. Com pressa. Joguei o lençol sobre a parte de baixo do corpo, mas deixei o peito aberto, sem cobrir, a costura exposta. Foi de propósito, porque eu sabia, se ele queria ver, então que visse. Aquilo era dele. Aquilo que ele fez estava ali. Não era mais só dela. Saí da sala com a ficha na mão. Entreguei para o médico legista. Ele olhou os dados, virou a folha e soltou do nada. A polícia acabou de confirmar. Ele confessou. Esperou você terminar para contar. Só isso. Sem surpresa, sem alarde. Ninguém falou mais nada. O homem foi retirado da sala em silêncio. E o corpo ficou lá. Eu nunca mais cobri ela. Nunca mais voltei naquela sala naquele dia. Porque não era justo ela ficar escondida. E ele sair como se não tivesse feito nada. Quando alguém me pergunta qual foi o caso mais estranho que já peguei, eu não conto essa história. Só hoje, aqui. Porque não foi o corpo que me marcou. Foi a presença, o olho fixo, o prazer de assistir. Tem gente que não quer fugir da cena do crime. Quer assistir a reprise. Eu sei que é estranho dizer isso, mas teve um dia ali no instituto que eu segurei uma mão tão leve que parecia que ia sumir. E mesmo assim, foi uma das mãos que mais me marcou. O Instituto de Identificação fica dentro do IML de Recife. Eu trabalho ali há quase 11 anos. Quem vê de fora acha que é só carimbar, escanear, cruzar digital com documento. Mas tem uns dias que quebram a gente sem aviso. A gente só vai entender depois. Esse caso foi assim. Era um menino. Chegou numa manhã nublada. Corpo recolhido num galpão velho, perto de um canal, numa área bem esquecida da Zona Oeste. O galpão era usado por gente em situação de rua, pelo que disseram. Mas ele estava sozinho.
A perícia do local já tinha feito a parte deles e mandaram pra gente com a anotação padrão: menor não identificado, aproximadamente 8 a 10 anos. Nenhum documento, nenhuma mochila, nenhuma roupa que ajudasse. Só o corpo dele, em posição fetal. O mais estranho, ninguém deu entrada procurando uma criança com aquelas características. O legista fez o laudo. Tinha sinais de ferimentos antigos, desidratação, pele muito ressecada. Parecia que ele estava naquele lugar fazia dias. Mas isso não era comigo. Eu só precisava tentar puxar as digitais. Só isso. Quando tirei as luvas dele, vi que os dedos estavam muito secos, rachados. Alguns com cortezinhos bem finos, só que num padrão estranho. Cortes lineares, paralelos, bem onde a digital faz a curva. E eu não sei explicar, mas ali me deu um negócio, um incômodo. Porque aquilo não era corte de brincadeira, nem acidente. Era como se alguém tivesse feito aquilo de propósito. Usei vapor, reagente, fita térmica. O processo é lento, precisa paciência. E enquanto eu tentava recuperar, fiquei encarando aquela mão, pequena, leve, mas cheia de calos nas palmas. Ali já tinha coisa errada demais. E nenhuma resposta. Eu consegui recuperar 3 dedos, com muito esforço. Não estavam completas, mas o suficiente para buscar nos sistemas. E foi aí que a coisa piorou, porque ele não existia em lugar nenhum, nem nos bancos de dados da educação, nem no SUS, nem como nascido vivo, nada. Para todos os efeitos, ele nunca teve nome. O que mais me pegou foi isso, nem era o estado do corpo, nem os calos, nem os cortes, era o vazio, ninguém atrás, nenhuma mãe ligando, nenhuma denúncia, nada. Ele era só o cadáver número 14, menor não identificado, mas eu não consegui chamar assim. Para mim era Pedro, eu inventei esse nome, só para poder falar com ele enquanto trabalhava. Pedro, aguenta mais um pouco que isso aqui vai queimar um tiquinho. Ou, Pedro, vamos achar tua história, tá? É bobo, eu sei, mas foi a única forma de suportar. Depois de rodar tudo que podia, eu fiz uma última tentativa. Pedi autorização para acessar um banco de imagens antigas da polícia, de abordagens a menores desacompanhados. E ali, entre centenas de fotos, tinha uma que me travou o peito. Era de uma operação da PM na Ceasa, 2 anos antes. Um menino bem pequeno, com uma camiseta larga e o rosto sujo. O nome que ele deu era falso, mas os dedos batiam parcialmente. Não dava para afirmar 100%, mas era o mais próximo de um rastro. Ele já tinha passado pelo sistema, mas ninguém registrou ele como alguém com família, nem como alguém em risco. Foi liberado e nunca mais viram. Talvez fosse ele, talvez não. Mas mesmo assim, eu cadastrei as digitais no Sistema Nacional com o apelido que eu dei. Para quê? Se um dia alguém procurar, tenha onde começar. E deixei a foto dele num canto meu, fora do protocolo, fora de qualquer regra, só para lembrar que ele existiu, que teve mão, teve dedo, teve rastro. Ele se foi sem nome, mas eu fiz questão de dar a ele o que ninguém nunca quis, uma identidade. Eu trabalho no IML de Campo Grande já faz uns bons anos. Já me acostumei a certas coisas que para a maioria das pessoas seriam o suficiente para largar o jaleco na mesma hora. Mas de vez em quando aparece um caso que quebra o protocolo por dentro. E quando eu digo isso, não é força de expressão, é que tem corpo que não vem só com sinais externos. Ele vem com pergunta. Esse caso foi assim. E começou do jeito mais simples possível. Chegou um corpo de mulher adulta, 30 e poucos anos, encaminhado da zona rural, região da BR-262, num saco comum, lacrado. O tipo de chamada que chega no meio da tarde e não parece diferente de nenhuma outra. Só que assim que eu abri o zíper e vi o corpo, eu parei. Não foi pelo estado, já vi piores. Foi pela composição da cena. Ela estava deitada em posição fetal, com os braços recolhidos, como se estivesse tentando se proteger até o fim.
Usava roupas limpas, dobradas ao corpo com cuidado. Os cabelos ainda estavam úmidos, como se tivessem sido lavados há pouco tempo, e tinha um lençol floral cobrindo parte das pernas. Um lençol que não era de ambulância nem de hospital. Isso tudo já bastava para acender um sinal de alerta, mas o que me travou de verdade foi quando eu vi que ela tinha fios do próprio cabelo enrolados entre os dentes. Aquilo não era acidental, era instintivo, como se em algum momento ela tivesse tentado conter um grito ou engolir o próprio desespero. Ali eu já entendi, aquilo não era só um corpo, era uma acusação muda. Quem encontrou foi um caseiro num galpão de depósito de insumos numa fazenda da região. Disseram que ele só entrou lá porque tinha começado a chover e ele queria recolher uns sacos de adubo. Quando puxou um, sentiu que tinha algo pesado por baixo. Era ela, coberta com o lençol. O nome da vítima já constava no sistema como desaparecida. Ela tinha uma filha pequena e, segundo a ficha, foi vista pela última vez saindo da escola com a menina, 5 dias antes. Durante o exame externo, notei marcas lineares nos pulsos e nas pernas. Nada de hematomas grandes, mas sinais de que ela tinha sido contida com algo improvisado. Cadarço, talvez. Uma tira de tecido. Provavelmente da própria casa dela. Não havia sinais de violência sexual, mas alguns ferimentos na região do tórax e nas costas chamaram atenção. Lesões extensas na pele, com padrão de queimadura química. A textura lembrava reação com produto agrícola corrosivo. Não foi um ferimento fatal por si só, mas suficiente para causar dor intensa e prolongada. Eu me concentrei na parte técnica, como sempre, mas mesmo com esse foco, alguns detalhes ficavam fora do lugar, como se gritassem sem som. Ela estava depilada, com as unhas feitas e o cabelo cortado e limpo. Em qualquer outra situação, isso passaria batido. Só que ali, aquilo parecia feito depois. Só que não foi. A necropsia mostrou o contrário. Todos esses cuidados foram feitos enquanto ela ainda estava viva. Isso me tirou do automático, porque me fez entender que o que aconteceu com aquela mulher não foi uma explosão de raiva. Foi planejado, calculado e, pior, ensaiado. As análises internas revelaram traços de medicação calmante no sistema digestivo. O suficiente para desacelerar, mas não para apagar. Ela sentiu tudo. Ela passou por tudo acordada, só não conseguia reagir. Nesse ponto, eu já estava indo além da função. Era impossível não pensar no que levou aquilo a acontecer. A ficha da vítima trazia mais pistas. 2 boletins de ocorrência registrados nos últimos 2 meses por ameaça. O autor, o ex-marido, pai da filha. Em ambos os casos, ele foi ouvido e negou tudo. Disse que ela era instável, que queria chamar atenção. Chamou os BOs de capricho emocional. A última tentativa dela foi uma medida protetiva, pedida 3 dias antes do desaparecimento. Não foi concedida. O motivo? A ausência de provas suficientes. O que mais me incomodou foi um detalhe da perícia feita no galpão. Em meio aos sacos de adubo e objetos do local, os peritos encontraram uma muda de roupa da filha da vítima, dobrada, sem sinais de dano. Ou seja, a menina não estava com ela quando aquilo aconteceu. Ela foi deixada em segurança antes, em algum lugar, com alguém. Tudo premeditado. Ali caiu a ficha. Não foi um ataque, foi um ritual. E não é exagero dizer isso, porque tudo ao redor do corpo indicava uma tentativa grotesca de recriar um velório, mas sem caixão, sem respeito. Como se aquilo fosse a punição final de alguém que queria dar a última palavra. Quando terminei o laudo preliminar, me chamaram para receber a mãe da vítima. Ela chegou acompanhada, firme por fora, desfeita por dentro. Não queria saber de detalhes. Só fez uma pergunta. Ela sofreu por muito tempo? Eu não consegui responder. Não tinha como falar em tempo, em minuto, hora, dia. Só sei que ela esteve lá, inteira, até o final.
Só abaixei os olhos, porque tem perguntas que não têm resposta segura. Só tem silêncio, e às vezes o silêncio diz tudo. Depois que a mãe saiu da sala, eu fiquei uns bons minutos parado, com o jaleco aberto, só ouvindo o barulho do ar-condicionado. Quem trabalha aqui sabe, o silêncio depois de um caso assim gruda na gente, e não solta fácil. Eu fui terminar o laudo, e nessa hora cada campo do formulário parecia pequeno demais para o que precisava ser dito. A causa direta a gente preenche com base no exame, mas a causa real, aquela que não cabe em laudo, essa ninguém escreve. No papel ficou registrado falência cardiorrespiratória por choque metabólico, mas eu sabia, e qualquer um com o mínimo de sensibilidade perceberia, que isso foi só o fim. O que matou ela foi o tempo que ninguém escutou. Os boletins arquivados, a medida protetiva negada, as dúvidas lançadas sobre a saúde emocional dela, tudo isso foi parte. E eu vou te dizer uma coisa que talvez soe estranha. O que mais me incomodou, no fim das contas, não foi o corpo em si. Já vi outros em estados piores. O que ficou na minha cabeça foi o cuidado, o jeito como alguém lavou o cabelo dela, como cortou a unha, como limpou o rosto, como se tivesse uma preparação para algo que nunca deveria ter acontecido. Aquilo era uma encenação macabra de despedida, como se ele quisesse ser o último a tocar nela, mas não como amor, como controle. Um último gesto de posse disfarçado de cuidado. E o lugar onde ele deixou o corpo dizia tudo. Um galpão, sujo, cercado de adubo e ferrugem, mas com o lençol esticado. A imagem inteira parecia um ensaio do que ele achava que seria o fim dela. Sem gente, sem música, sem fé. Só ele e o que sobrou dela. Teve um momento enquanto eu lavava as mãos que me peguei imaginando a cena, não por curiosidade mórbida, mas para tentar entender. Ela deve ter percebido, ela deve ter sentido o que estava por vir, e ainda assim ficou em silêncio, talvez para proteger a filha, talvez por saber que ninguém mais ia acreditar. E é isso que mais pesa. Não foram os ferimentos, foi a ausência de socorro, o vazio institucional que deixou ela sozinha com alguém que já tinha dado todos os sinais. Depois desse caso, confesso que comecei a prestar mais atenção nos detalhes que antes eu deixava de lado. As unhas pintadas com pressa, os cortes no cabelo feitos de qualquer jeito, a depilação incompleta. Sinais que isolados não dizem nada, mas quando aparecem juntos contam uma história. E essa história é sempre a mesma. Alguém tentando se manter limpa, mesmo estando cercada por sujeira. Tentando manter dignidade no fim de tudo. Essa mulher foi encontrada arrumada, mas não com roupa de missa, nem com véu. Foi com roupa de casa, dobrada no corpo, lençol velho, nada cerimonial, só o suficiente para parecer pronto. E por isso, quando as pessoas perguntam se foi crime passional, se foi vingança, se foi impulso, eu fico quieto. Porque às vezes, tentar explicar o que aconteceu é diminuir o que ela passou. Aquilo ali não foi um surto, foi uma mensagem, um castigo calculado. E o mais revoltante é que ele achou que ela não teria mais voz depois disso. Mas ela teve, não com a boca, não com grito, mas com tudo que o corpo dela ainda carregava. As marcas nos pulsos, os resquícios de substância no estômago, a forma como os fios de cabelo estavam entre os dentes. Tudo isso foi a denúncia mais clara que eu já vi. Eu segurei esse relato por um bom tempo, porque contar isso não muda o que aconteceu. Mas às vezes, a gente fala para lembrar que nem sempre o silêncio é escolha. Às vezes, é a única coisa que sobrou. E para quem está ouvindo isso agora e acha que esse tipo de coisa é raro, eu só digo o seguinte: o que chegou aqui não foi só um corpo, foi um recado. E ninguém deveria precisar estar sem vida para ser levado a sério. O caso seguiu para a investigação. O ex-marido foi ouvido, negou tudo. Até hoje não se sabe com certeza quem fez aquilo, mas para quem viu o que eu vi, não precisa mais de certeza.
No fim do turno, sentei para assinar o laudo definitivo. A luz da sala já estava baixa e o barulho da limpeza ecoava no corredor. Escrevi a última linha, assinei e fiquei encarando a ficha dela por mais uns segundos. Ali, no campo de causa da ocorrência, só coube uma frase curta. Mas a verdade real mesmo ficou comigo. A causa foi parada cardiorrespiratória, mas a razão disso tudo começou quando ninguém acreditou nela.